Meus queridos irmãos e irmãs, iniciamos hoje a semana preparatória para o Natal, uma espécie de Semana Santa do Natal, em que a Igreja propõe as famosas antífonas do Ó, como nós ouvimos antes do Evangelho. A antífona de hoje, Ó Sapiência, ela canta a grande identidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a sabedoria encarnada. A antífona diz o seguinte: ó sabedoria que saístes da boca do Altíssimo. Aqui nós iniciamos a nossa caminhada para o Natal, refletindo a respeito de um nascimento do Filho de Deus, que não é aqui nesse mundo, a eterna geração do Filho pelo Pai. Nós sabemos que desde toda a eternidade o Pai gera o Filho, e dos dois procede o Espírito Santo. A Trindade, mistério insondável. Sim, Jesus é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. E é exatamente porque Ele é esse Filho eterno, esta sabedoria pronunciada eternamente, esta palavra pronunciada eternamente pela boca do Altíssimo, é que na criação Jesus, ou seja, o Filho, essa sabedoria, essa palavra, antes de se encarnar, na criação, Ele já está lá presente. Ou seja, o Verbo de Deus, o Logos, a sabedoria, o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, está presente em cada pequeno detalhe das coisas. Como diz o Evangelho de São João, por Ele tudo o que existe foi feito, e nada do que existe foi feito sem Ele, sem este Verbo, sem essa palavra, sem o Filho. Isso quer dizer que existe uma sabedoria de Deus em cada pequeno detalhe das coisas que existem. Esta presença do Filho em cada pequeno detalhe, essa presença de Deus em cada átomo, Deus nos sustenta no ser, como diz a antífona, fortiter suaviter, com força, porque nos dá o ser, mas suavemente, porque quase não se percebe. Se nós ficarmos distraídos com as criaturas, nós não iremos notar esta presença de Deus no fundo de cada coisa. Se nós recebermos a graça de contemplar as coisas com profundidade, nós iremos ver essa presença de Deus em cada coisa criada. São Francisco conseguia enxergar isto, e por isso ele cantava a criação, o irmão Sol, a irmã Lua, a irmã Água, e até mesmo coisas que não foram desejadas por Deus, como a morte corporal, mas que foram permitidas por Deus, por causa do nosso pecado. Meus queridos, existe uma sabedoria de Deus em tudo, e por isso a primeira consequência que nós precisamos tirar aqui é o fato de que nós, soberbos, não enxergamos essa sabedoria de Deus nas coisas, e somos tentados muitas vezes a julgar Deus. Quantas e quantas vezes as pessoas soberbas, mordidas pelo pecado original, pela serpente, dizem:
se eu fosse Deus, eu não faria assim. Mas quem é você para se sentar no trono e julgar a sabedoria eterna? O nome daquele que quis se sentar no trono para julgar Deus é Lúcifer, o soberbo. Então nós temos que ser capazes, em primeiríssimo lugar, de ver que Deus está presente em cada pequeno detalhe da natureza, fortiter e suaviter, com força e suavidade. Força porque dá o ser, suavidade porque Ele não faz estrondo. Para você perceber essa sabedoria, essa presença, você precisa realmente estar atento e contemplar. Não somente isso. É interessante nós notarmos que no Antigo Testamento, a palavra de Deus, quando se manifestou também fortiter. Quando a palavra de Deus foi entregue a Moisés no Monte Sinai, foi com trovões, relâmpagos, terremotos, grandes manifestações. Agora, quando a palavra de Deus finalmente se faz carne, quando a palavra de Deus vem ao nosso encontro, vem no silêncio da noite de Natal, na pobreza da manjedoura, sem fazer alarde, suaviter. Nós aqui no Brasil cantamos Noite Feliz. No Natal, esse hino, essa música que ficou tão famosa, para nós brasileiros é Noite Feliz, mas na língua original, que é o alemão, não é noite feliz, é noite silenciosa, Stille Nacht. A noite silenciosa em que Deus pronunciou a sua palavra. Conta a tradição que naquela noite, no momento do nascimento de Jesus aqui na terra, fez-se um grande silêncio em todo o orbe, em todo lugar, como que a criação inteira silenciou para ouvir Deus pronunciar a sua palavra, como se aqui na terra fosse reproduzido na história aquele silêncio no qual Deus eterno pronuncia a sua palavra na eternidade. Mas se nós não fizermos silêncio dentro de nosso coração, se nós não tivermos um mínimo de recolhimento, se nós não tirarmos tempo para rezar, para estar com Deus, para ter amizade com Deus, nós não iremos ouvir. Porque a palavra de Deus se manifesta suaviter. Jesus está falando no seu coração, mas Ele fala com suavidade. E o que é que Ele quer falar? O que é que Ele quer dizer? A antífona nos diz: vinde ensinar-nos o caminho da prudência. A palavra prudência é uma virtude, mas a origem dessa palavra é providência. Vinde ensinar-nos o caminho onde o olhar de Deus, a previdência, a providência, o olhar favorável de Deus nos indica o caminho do céu. Vinde ensinar-nos o caminho. O próprio Jesus é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas se Ele não vier nos ensinar, seja, se nós não recebermos a graça da fé para enxergar em Jesus o caminho providentíssimo, bondosíssimo, sapientíssimo de Deus, nós nos perderemos pela estrada. Meus queridos, que coisa mais terrível é a sensação de estar no meio de uma noite, num lugar desconhecido, sem saber para onde ir. Um povo que andava nas trevas viu uma grande luz.
nós estamos batendo cabeça, mas nosso Senhor Jesus Cristo é o caminho. Nós precisamos nos aproximar do Evangelho, daquilo que nosso Senhor nos ensina, conhecer a vida de Jesus nos seus pequenos detalhes e ter o Espírito de Cristo. Nós precisamos olhar para as atitudes, os sentimentos, os pensamentos de Jesus como altamente desejáveis, imitáveis. Em Jesus nós vemos a verdade daquilo que nós somos e, portanto, imitando Jesus, os seus sentimentos, suas virtudes, nós temos o caminho. Na noite de Natal, nosso Senhor Jesus Cristo brilha como uma luz fulgurante, com a primeira das virtudes que todos nós precisamos ter e sem a qual nós perderemos o caminho do céu: a virtude da humildade. Deus se fez homem, se humilhou, pequenino, e nós precisamos ser humildes. Somente os humildes receberam a graça. Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Se você é humilde, você está aberto para receber a sabedoria. Se você é soberbo, você vai julgar Deus, vai condenar Deus, vai dizer: Deus está errado, eu que estou certo, eu é que sei como deveriam ser as coisas. E como uma Eva soberba, como um Adão soberbo, você vai querer comer da árvore do bem e do mal. Você é quem vai dizer o que é bom, você é quem vai dizer o que é mal. Para mim isso não é pecado. Para mim tal coisa não importa. Meu irmão, deixe de ser soberbo, é Deus quem revela o que é pecado. Se Ele está dizendo que não presta, odeie, mesmo que você goste. Se Deus está dizendo que isso faz mal a você, deteste, mesmo que você sinta uma atração para a coisa. E então, se você fizer isso, você estará se abrindo para a suavidade da sabedoria que está presente em tudo, penetrando todas as coisas, de uma extremidade à outra. Attingens a fine usque ad finem. Em todos os lugares, em todos os pequenos acontecimentos da vida, em cada detalhe, mesmo no meio das tragédias, dos sofrimentos, das maluquices criadas pelo pecado humano e pelos ataques de Satanás, em cada coisa existe uma providência, onde Deus não permitiria o mal, se desse mal não tirasse um bem maior. Mas você não vai enxergar essa presença de Deus, você não vai enxergar essa palavra de Deus, essa sabedoria de Deus, se continuar fazendo barulho, se não tiver intimidade com Ele, e se não estiver disposto humildemente a aprender, a ouvir, deixar que Ele ensine, desça do trono da soberba, seja humilde e procure no silêncio escutar o que Ele suavemente quer lhe dizer.